Olá, nesta aula vamos continuar a edição da tabela tributária de entrada que cadastramos na aula anterior. Após cadastrar a tabela tributária com a chave de dados no cabeçalho, vamos prosseguir com a edição informando as combinações de alíquotas e códigos fiscais. Vamos lá? Bom, estas abas que nós já mencionamos aqui, indústria, distribuidor, varejo, microempresa, dizem respeito ao tipo de fornecedor que você cadastrou. Então, estes campos aqui vão ser encontrados lá no campo tipo da aba complemento. Então, se o meu fornecedor for do tipo distribuidor, as configurações que serão adotadas na entrada da nota para esse fornecedor serão estas aqui da aba distribuidor. De forma que cada aba pode ter uma configuração totalmente diferente da outra, até mesmo tendo CSTs e alíquotas bem diferentes, ok? Então, vamos adotar aqui que nosso fornecedor, nesta situação, seja um distribuidor. Vou clicar aqui neste botão Adicionar para começar a configuração da tabela. Nós mencionamos no nosso exemplo que a origem desse fornecedor seria Amapá, ou seja, o nosso fornecedor está situado no Amapá. Vou localizar Amapá e selecionar. O destino, que no caso é o estado da loja, já está selecionado porque já consta no cabeçalho da tabela tributária que o destino é Rio Grande do Norte. Estes três primeiros campos aqui, mais abaixo, que eu estou clicando agora, dizem respeito à base de cálculo do ICMS, que vai ser calculado no momento da entrada da nota. Quando você está diante de um CST tributado integralmente, como no caso do CST 00, nós podemos imaginar que esta mercadoria vai ser tributada 100%. Então, neste caso, eu digitei aqui no campo tributado NF o valor de 100%. Mas no caso de um CST que existe a redução da base de cálculo, a mercadoria não vai ser tributada 100%. Imagine que numa redução de 60%, a única parte, o único valor da mercadoria que vai ser tributada será o inverso, né? Será o complemento da redução, que neste caso seria os 40%. Então, se eu estivesse configurando uma situação de redução de 60%, a parte tributada da mercadoria seria 40%. E o restante, os 60%, onde eu iria informar? No campo Outros, 60%. Isso porque estes três primeiros campos devem somar 100%. Então, se eu não estiver somando 100%, eu não vou conseguir salvar aqui essa configuração tributária, ok? Mas, voltando ao nosso exemplo, vou informar que a mercadoria foi tributada 100%. Vou remover aqui do campo Outros os 60%, porque não existiu nenhum tipo de redução de base de cálculo neste exemplo. Então, a mercadoria foi tributada quantos por cento? Aí nós vamos informar no campo alíquota. E qual foi a alíquota desta operação? Lembrando que, como foram estados distintos, então esta é uma operação interestadual. Vamos verificar então a tabela das operações interestaduais para verificar qual teria sido a alíquota dessa operação. Nós estamos vendo agora a tabela geral de alíquotas interestaduais. Vamos verificar então que a origem sendo Amapá e o destino sendo Rio Grande do Norte, a alíquota interestadual é 12%. Iremos configurar a tabela tributária no Varejo Fácil conforme a tributação da nota fiscal. Mas no caso, como é um exemplo, nós estamos adotando uma alíquota interestadual padrão de 12%. Os três campos abaixo, agregação, carga líquida e redução, serão referentes à base de cálculo de substituição tributária. No caso da agregação, vai ser o MVA ou o IVA da substituição tributária. Carga líquida vai ser o campo para configurar a tabela de carga líquida ou alíquota efetiva do Estado do Ceará para o regime de supermercados. E redução quando existir redução da base de cálculo de substituição. A alíquota interna do Estado do Rio Grande do Norte é 18%. A tabela B do CST do ICMS, como nós estamos exemplificando neste caso, é a tabela B00. Eu cliquei e já surgiu a seleção do CFOP. Estamos verificando então que a lista de CFOPs começam com 2, justamente porque é uma operação interestadual. Vou selecionar aqui o 2.102, ok. E os dois últimos campos aqui, Soma IPI a base de cálculo e ST destacado. O Soma IPI
base de cálculo seria para somar o IPI à base de cálculo do ICMS. E o ST destacado quando o CST de configuração de entrada tenha a substituição tributária destacada, como no CST 10 e no 70. Vou salvar então a configuração. Esta tabela tributária para origem Amapá já está configurada corretamente, conforme o exemplo. As demais situações de CSTs de entrada serão vistas mais à frente no material escrito. Cada situação, cada CST, terá uma configuração um pouco diferente. O que nós explicamos já dá uma base para que você entenda como deve ser utilizada a tabela tributária e para que ela serve. Então, continue estudando e mais na frente teremos alguns exercícios para que você possa praticar a sua compreensão sobre este tema. Espero que o conceito da tabela tributária de entrada do Varejo Fácil tenha ficado de fácil compreensão. Você deve rever a configuração da tabela tributária de entrada quando tentar realizar alguma entrada de mercadoria através do módulo Compra. Então, até mais!